No nosso estúdio vai perceber, vai dizer assim, vai ter uma aula de anatomia aqui no programa, porque temos aqui, mas que ossos são esses aí em cima da mesa do estúdio, dirão vocês? É que aqui está o Dr. Fernando Paliuso Martinelli, fisioterapeuta. Ele vem falar de quiropraxia, que algumas pessoas devem conhecer e saber no que consiste, mas tem muita gente que não sabe. E talvez não saiba que aí pode estar o fim de um monte de problemas que é dor para cá, dor para lá, e você não conseguiu resolver e também não experimentou e nem sabe o que é quiropraxia, tão divulgada ultimamente. Então o programa tem essa intenção de, sabe, o pessoal que ficou home office aí, sentado demais muito tempo, todo mundo perdeu a forma um pouco. Vamos falar o que é verdade. Nessa pandemia, de alguma maneira, a gente, ou porque evitou de ir para academia, enfim, todo mundo perdeu a forma. E lá vem dor, incômodos e tudo. E a quiropraxia tem muito a ver com isso. É legal que você aprenda, essa é a oportunidade que a gente proporciona a vocês de, através das entrevistas, trazer o esclarecimento, as novas técnicas, um monte de coisas novas que a medicina, a ciência não para. Ela está sempre gerando coisas novas que a gente não sabe. E de repente é isso que você está precisando. Eu espero que a entrevista contribua com vocês, telespectadores e ouvintes, nesse sentido. Doutor Fernando, bom dia. Olá, bom dia, Dércio. Pela presença. Nossa, muito obrigado eu aqui pelo convite. Eu fico muito feliz, né, de estar trazendo esse assunto para vocês, que, como você falou, está no auge, né? Muitas pessoas estão procurando hoje a quiropraxia por dores na coluna, dores no corpo. E a quiropraxia promete isso mesmo. Ela ajuda o nosso paciente aí de uma forma natural, né, sem o uso de medicamentos, né, quando, né, necessita, às vezes a gente pede até ajuda para um médico, mas a quiropraxia ela visa a não utilização dos medicamentos aí para ajudar o nosso paciente. O que já né? é muito bom. Resolve. Exatamente. E não dá aquela carga medicamentosa no sujeito. Né? Exatamente, Dércio, exatamente. E a quiropraxia ela é muito legal, cara, muito legal. Na prática, o que é quiropraxia? Tá. Como ela é, como se aplica, como é isso? A quiropraxia, Dércio, ela é uma técnica, né, norte-americana, onde a gente utiliza as mãos do terapeuta ou instrumentos de quiropraxia, que a gente vai poder mostrar aqui para vocês daqui a pouco também, né, onde a gente vai corrigir as estruturas biomecânicas, ou seja, então a gente consegue trabalhar em cima dos ossos, dos nervos, dos músculos, a gente consegue corrigir essas estruturas que às vezes estão com uma disfunção, ou seja, que estão, vamos dizer o português claro, em um local errado, e isso interfere no nosso paciente no quê? Na dor. Então a quiropraxia vai lá, vai corrigir esses problemas que estão acontecendo no nosso paciente, que praticamente em 97% dos pacientes ficam bem. Tudo isso? Isso. É um tempo longo, médio, curto? Quanto menos o paciente puder ir na clínica, né, quanto mais a gente puder evoluir ele mais cedo, melhor. Mas a gente fala entre a terceira e quinta sessão, o paciente já tem que estar apresentando pelo menos 80% a 90% de melhora. E qual é a periodicidade das sessões? O paciente costuma ir, às vezes, depende, né, Darcy? Porque o que acontece? Tem muitos pacientes que às vezes chegam muito ruins lá na clínica. Então, às vezes, o paciente, quando chega muito ruim, às vezes a gente pede até 2 sessões na semana. Mas a maioria é uma vez por semana só, o paciente fica bem, entendeu? E a gente vai conduzindo esse nosso paciente. Conforme ele vai melhorando, a gente vai evoluindo ele, né? Bom, até dar alta para o nosso paciente. Cada um dói num lugar, né? Daí a minha pergunta, a quiropraxia se aplica especificamente a um setor do corpo da pessoa ou para qualquer situação? Darcio, essa pergunta ela é muito legal. A quiropraxia ela pode ser aplicada em qualquer lugar do corpo, tá? Então já chegou pacientes lá desde dor na coluna, já chegou gente com dor no braço, gente que chega com dor no joelho, dor no tornozelo, cotovelo. Tem gente que tá tendo muita dor na região de ATM também, que é aqui na boca. Que é ATM? ATM é a articulação temporomandibular. Da boca aqui, toda essa articulação, quando a gente fala, come. Come, fala. Quando a gente fica muito tenso, essa região aqui... Quem tem bruxismo, né? Também deve ser terrível. Exato, a quiropraxia também ajuda no bruxismo. Essa pandemia foi terrível. Não, mas de fato, hein, gente? Vamos falar a verdade. Foi terrível, hoje né? Alguém pode dizer que não teve nenhuma consequência decorrente desse período todo aí. Sim. Tenha você contraído o vírus ou não, mas pela vida diferente que nós tivemos que viver, todo mundo ganhou alguma dor em algum lugar.
Sim. Porque travou, né? Sim. Darcio, para você ter uma noção, em 2020, quando começou a pandemia, a questão de procura na internet, no Google, sobre dores, bateu recorde. É? Bateu recorde. Chegou a bater recorde de procura sobre dores nas costas, dores em geral. Ah, eu imagino. Chegou a bater recorde. Eu nunca vi isso na minha vida. E tipo assim, lá na clínica aumentou em coisa de 150%. Entendeu? Sério? A gente atendia 100%, aumentou. Foi para 150%. Porque de tanta gente que acabou, passou até dores. que passou por dores. E tudo mais. Pessoal que ficou home office, mas não tinha essa... Sim. Sabe, você tá home office, mas tá em casa. Exato. Aí o cara, ele tem uma mesa lá, ele senta no sofá, Sim. se esparrama e vai com o computador trabalhar, fica ali naquela posição. Eu tenho um amigo que diz que o sofá... É claro que o sofá tem utilidade, gente, lógico. Não é só para embelezar uma casa. Mas ele falou, ó, quando você tá sentado nele, tá errado. E quando você tá deitado nele, tá errado. Com certeza. Mas é gostoso o sofá. Gostoso. Ele é gostoso. Não tô desmerecendo o sofá, não, viu, gente? Mas sim. aqui eles dizem, olha, se você estiver sentado, tá errado. Se você estiver deitado, também tá estará errado. deitado Com errado, aí, com a postura errada. Com certeza. Mas você trouxe aqui, mas o mais comum é que essas dores afetem o quê? Mais a coluna mesmo? Então, Darcio, a nossa coluna, né, como vocês podem ver aqui, vou tentar mostrar para vocês, ela é uma engenharia de Deus, né? É muito perfeita. Ela tem vários ossinhos, como você sobre pode ver, outro. um sobre o outro, né? Aqui temos a bacia, temos alguns nervinhos. E tem esse S aí do modelo também? É essa curvatura aqui, né? Tem que ter essa curva, Darcio, por quê? Porque aqui vai encaixado todos os órgãos e vísceras. Então, nesse meio, onde faz a... Isso, nessa região aqui vai os pulmões, vai o estômago, vai o intestino aqui. Então, toda essa curvatura, ela também, além de dar o segmento que a gente fala dos órgãos e das vísceras, ele também ajuda a sustentar o nosso organismo, né? Quem é que segura um gominho, desculpa a expressão de leigo, sim. Um gominho desse, que é cada vértebra, né? Isso. Um gominho desse sobre o outro certinho, ele se sustenta nessa posição... Isso, ele se sustenta com alguns ligamentos que estão em volta dele. Aqui não dá pra mostrar porque não tem na peça anatômica. Tá. Mas ele é segurado por quê? Pelos ligamentos, né? Os ligamentos que seguram ele, né? Os músculos que estão aqui também acabam segurando e dando... O ciático tá passando por aí? O ciático ele passa mais ou menos nessa região aqui. Vamos tentar mostrar aqui. Seria o que? A parte de trás aí? Isso. Ele é uma ramificação, tá? O nervo ciático é uma ramificação dos últimos nervos que saem da coluna lombar aqui, ó. Então, nesses nervinhos aqui, mais ou menos dessa região até aqui, saem pares de nervo que formam o quê? Um nervo, um trajeto até lá na região do pé, que é chamado do nervo ciático. Até no pé. Ela vem lá da nuca, lá em cima. Isso, aqui é o cérebro, né? Então ele sai daqui como um nervo, né? Passa pelo canal, né? Aqui dentro, né? Por dentro? Ele passa um fio de nervo bem grosso, né? Que é a coluna. Disso tudo aí? Isso, é o nervo intervertebral. Isso, passa tudo por aqui, ó. E aí ele dá ramificações, tá vendo? Esses nervinhos amarelos aqui, que daí legal. sai dele, mas ele continua descendo. Ele continua descendo, ele vai até aqui nessa região e aí depois ele se ramifica, tanto pra perna direita quanto pra perna esquerda. Ele vai até o pé. Isso, e aqui também, ó, aqui tem os braços, né? Então sai aqui um plexo, que é chamado de plexo braquial, né? Onde saem os nervos do quê? Do braço. Isso. Opa. Se a gente não tivesse essa conexão do cérebro, desses nervos aqui, hoje a gente não respiraria, hoje a gente não estaria vivo, não conseguiria fazer um movimento, né? Vamos dizer que aqui é a central de tudo. Isso aqui é o que comanda. O processador, né? Tá lá em cima. Isso, é aqui que comanda tudo, é aqui que funciona tudo. Agora, quando os médicos falam, pinçou o nervo ciático na hérnia de disco e tal, é porque ela... Isso. O que acontece nesse caso aí? Aqui, ó, a gente tem uma peça muito interessante que simula a hérnia de disco. Tá? Não sei se dá pra ver. Então, aqui. gente, aqui tem duas vértebras só, do conjunto todo lá, é só pra simplificar. Vamos lá. No conjunto todo. Então aqui é uma vértebra, tá, Darcio? Aqui é outra, e aqui a gente tem o disco intervertebral. Que fica entre uma e outra. Fica entre uma e outra. E aqui, se a gente vê, ó, também, a gente tem o quê? O nervo o intervertebral. Isso, ele tá passando aqui, ó. Tá passando vendo? no meio. Então o que acontece? Quando o médico, né, o fisioterapeuta fala, olha, você tá tendo um pinçamento, é isso daqui, ó. Tá vendo a bolinha lá estourando? Que é o quê? Um gel que tem aí? Isso, é como se fosse um gel. Amortecedor. É um amortecedor. É chamado de núcleo pulposo, tá? Esse gelzinho tem um nome, né? Então, o que acontece?
O nosso disco intervertebral, se a gente pegar ele aqui nessa outra peça, ele é como se fosse uma cebola, tá? Ele é como se fosse uma cebola. E aí o que acontece? Aqui dentro tem um gelzinho, que a gente comentou. Certo. E quando o paciente começa a utilizar muitas posturas erradas, começa a utilizar muito peso no serviço, ficar muito tempo sentado, muito tempo de pé, esse disco começa a sofrer um desgaste. E esse desgaste gera o quê? O rompimento desses anéis fibrosos. Sei. E é aquela camadinha da cebola que eu te falei. Entendi. E conforme ele vai estourando, esse gel ele vai migrando para fora. E conforme ele vai migrando cada vez mais, se ele chegar na última camada, ele faz o quê? Ele estoura. E aí ele vira uma hérnia de disco. Isso. Que aí o osso vai ter atrito direto. Na verdade, o disco, né? Esse núcleo aqui, né? Esse gelzinho que saiu, ele vai estar em contato direto com o nervo aqui, ó. Tá espremendo ele, ó. Mas é dolorido, hein? É aqui que o bicho pega. Meu Deus do céu. É aqui que o bicho pega, Darcio. Só dor de disco por si, até que... Sim. Mas a hora que pinça esse ciático Sim. entre essas... Meu Deus do céu. É terrível. Eu tenho pacientes lá na clínica... Eles falam que é a dor do parto. Sim, eu tenho pacientes que já chegaram na clínica de maca. De cadeira de roda, de muleta canadense. Sem poder me mexer. Sim, tem pacientes que não conseguem. 7 dias travado. É como se você estivesse um espeto nas costas. Exato. Ele dá uma ferroada de uma vez assim, mas é muita dor. Uma pancada. Horrível o negócio. Uma pancada, né, Darcy? É terrível. Sim, é terrível. E é isso que a quiropraxia promete, né? A gente consegue fazer com as técnicas de quiropraxia o quê? O afastamento dessa compressão. Entendeu? Então a gente consegue de uma forma natural descomprimir essas regiões para que o disco entre, faça a regressão que a gente fala, né? Para que ele pare de ficar pinçando ali naquela região, né? Então muito interessante. Até porque hoje em dia, viu, gente, hernia de disco, a medicina no mundo decidiu já que não adianta ficar operando. Sim, exatamente, Darcy. Só casos extremos. Para você ter uma noção, hoje a quiropraxia, né, a gente como especialista de coluna, hoje 97% dos pacientes que têm hernia de disco não precisam de cirurgia. Apenas 2%, que são os casos mais graves mesmo, né, Darcy? Nos tempos que eu passei uma dificuldade, não tinha isso, ou pelo menos não tinha disponível, né? Sim. Depois que a gente viu que realmente, olha, foi um alívio, porque é terrível. Nós estamos mostrando agora, vamos mostrar imagens do tratamento, como é aplicado na real ali, ó. Como é, isso. Né? É você mesmo. Sim, ali, sou né? eu, sou eu. Na imagem. Algumas técnicas aí que a gente utiliza, né? Certo. A gente vai utilizando porque, alguns... Gente, Essas aí são alguns impulsos, né? Que a gente fala, são os thrusts, né? São alguns movimentos que a gente faz na articulação para fazer a abertura. Essa paciente, inclusive, é uma paciente de hernia de disco, que ela teve uma hernia de disco entre as últimas vértebras aqui, ó. L4 e L5, L5, S1. Eu ia perguntar onde é o L2, L3, L4. Ela tá mais aqui, ó. L5, L4, L3, L2, L1. O meu, as minhas estão aí. L2, então, 3 hernias de disco. Mas estão quietinhas. Estão quietinhas, isso. Há anos que a gente fala que ela está num estágio de estabilização, que ela tá tranquila. Ela tá estável. Isso, ela não me piorou. incomodando faz anos, mas eu já sofri muito. É terrível isso aí. Terrível. Agora, e aí, você trouxe uma maleta com equipamento. O que é aquilo? Sim, Darcio, essa maletinha aqui, ó, é pra gente demonstrar a quiropraxia instrumental, tá? Porque tem muitas pessoas que às vezes têm medo dos estralos, né? Tem medo de fazer o ajuste manual. E aí a gente utiliza esse aparelho aqui, que é um revólver, que ele tem um calibre, né? Ele tem várias especificações aqui de força, aonde a gente vai aplicar em cima da vértebra. Então aqui a gente tem algumas ponteiras, tá vendo, ó? Que a gente encaixa e a gente vai utilizar no nosso paciente aqui, ó. Então ela a gente vai bem na largura exatamente. Então vamos supor que aqui eu quero abrir essa vértebra aqui. Então eu vou lá, ó. Coloco aqui e dou o disparo. Ele dá em torno de 10 a 14 disparos de uma vez. E dói? Não dói, não. É indolor. Isso. Não. Essa técnica aqui, ela é indolor, ela é confortável, né? E ela é de uma grande precisão para o nosso paciente também. É bem bacana, é bem interessante. Aí a gente tem uma outra ponteira, né? Que a gente utiliza também, que é uma ponteira mais simples, né? Aonde a gente vai conseguir fazer o quê? Vamos supor que uma vértebra está em rotação aqui, ó. Tá? Então a gente vai lá, coloca o aparelho e bate, ela corrige volta, com impacto. Exatamente, com impacto. Então vamos supor que ela está inclinada. A gente vai lá,
bate ela e ela corrige. E quem é que determina para vocês que isso aí entortou, que isso aí... Quais são os exames aí? Boa, esse daí tem a avaliação, né? A gente tem a avaliação dentro da quiropraxia, onde o paciente ele vai se deitar, às vezes ele vai ficar de pé, e a gente vai analisar vértebra por vértebra. O que está acontecendo? É manual. Isso. Manual tem alguns instrumentos também que a gente utiliza, né? De termografia, né? Que a gente utiliza para a gente ver essas vértebras aí. Entendi. Mas nada melhor do que a mão, nada melhor do que o manual do nosso terapeuta, né? Então, a mão é muito poderosa. Ela sente, tem sensibilidade, tem a questão da força, de sentir aquilo lá, o que está acontecendo. Então, é muito bacana, é muito 10, é muito interessante. E o diagnóstico, quando não é na coluna, que você pode perceber nas mãos, vocês diagnosticam que jeito? Outras também regiões? Da mesma maneira. Então, muitas vezes, quando o paciente ele tem dor, ele tem perca de movimento. Então, vamos supor assim que o cara chega lá na clínica e ele tá com uma dor no pulso. Então, a gente precisa ver se essa dor no pulso, será que ela vem vindo do pulso mesmo? Será que ela vem vindo da região do cotovelo? Será que ela vem vindo da cervical, do ombro? Então a gente vai analisar toda essa estrutura. A gente vai fazer alguns testes de mobilização para ver como que tá essa estrutura, se ela tá movimentando, se ela tá travada, né? E a partir daí a gente vai impregnar um movimento, um ajuste, né, quiroprático para corrigir isso. A quiropraxia é admitida na ciência, na medicina do mundo inteiro como técnica recomendável pelos médicos? Como é que sim. Inclusive agora a quiropraxia já não é mais considerada, tá? Uma técnica complementar, uma técnica, né, de complementação, que nem a acupuntura e tudo mais. Hoje já existem profissionais já qualificados, né, até graduações já para se tornar um quiroprático. Sim. Nos Estados Unidos hoje, antes de você passar no hospital com dor, você passa por um quiroprático. Aqui no Brasil, por exemplo, os ortopedistas recomendam, eles prescrevem também? Sim, ainda tem um pouco de resistência ainda dos médicos, né? Porque por se tratar ainda de uma técnica muito nova, né? Mas sim, por exemplo, lá em Taquaritinga, né? A gente atende e os médicos lá que conhecem a gente... Sim, sou de lá. Então, os pacientes que já conhecem... os médicos que já conhecem a gente, os ortopedistas, né? Neurologista e tudo mais, eles já acabam passando pra gente já a quiropraxia como forma de tratamento já, né? Tem perguntas aí, Felipe, por favor, vamos lá. Daércio, a Lucinéia tá perguntando se a quiropraxia trata a escoliose. Escoliose. Legal. A quiropraxia, ela é uma técnica, sim, para tratar a escoliose, tá? Lembrando que a escoliose a gente sempre nasce com ela. Né? Todo mundo tem. Eu, você, o Felipe e os demais amigos aqui, eles vão ter escoliose, né, no nascimento. Algumas pessoas têm menos, outras pessoas têm mais, né? Mas sim, a quiropraxia ela corrige essas disfunções também, tá? Elas são corrigidas com a quiropraxia, com os ajustes. Mas, Felipe? A Roseli Portolani pergunta a relação da quiropraxia e a fibrose, a perda de líquido na coluna. Teve um momento que ela chegou até a perder os movimentos da perna. Se tem como a quiropraxia tratar também? Sim, legal. É uma pergunta muito ampla, tá? Porque aí a gente já tá vendo uma estrutura que já sofreu um dano muito agressivo, né? Já perdeu o líquido aí e tudo mais. Então a gente precisaria avaliar essa paciente melhor, trazê-la para a clínica, tá? Pra gente conseguir ver como que tá os movimentos, como que tá essa disfunção dela e tudo mais. Mas com certeza, pelo que eu passo lá na clínica, né, hoje nos atendimentos, com certeza a gente poderia sim ajudar ela de alguma forma, sim, com certeza. Só precisaria avaliar melhor ela, tá bom? A internet tem tutoriais, tem bastante material lá que as pessoas podem pesquisar para saber mais? Sim, tem a técnica, né? Tem. A gente também tem o nosso site, né? É só entrar no www.centerquiro.com, tá? Centerquiro.com. Com que? Com K? Com que? Centerquiro.com. Lá vai ter. E também tem os vídeos também no YouTube, no nosso canal. Tem o Instagram, Facebook do nosso canal também. Gente, de nada adianta a medicina avançar e ficar restrita aos médicos ou quando a gente precisa, e aí o médico diz, calma, tem hoje tal coisa. Sim. Porque é mais importante, inclusive, a própria prevenção. Então, para que só saber depois que o problema se instalou? Mas é bom saber o que nós temos. De modo que toda entrevista médica ou científica que a gente faz aqui não tem outro propósito senão a nossa obrigação de prestar serviço para vocês e a gente também aprender juntos, porque sempre estamos aprendendo aqui juntos. Eu espero que vocês tenham entendido melhor o que vinha a ser isso.
né? E o que vem a ser a quiropraxia. E eu acho que é isso, né? Quer dizer, não adianta só a medicina saber. As pessoas precisam saber também qual é a disponibilidade que existe, as opções que existem. Exato. E a gente faz a nossa parte, que é de trazer essas possibilidades para vocês. E a gente faz com muito prazer. Esse é o nosso propósito a cada entrevista médica que a gente realiza aqui, como fizemos hoje com o fisioterapeuta Fernando Palhuso Martinelli, sobre quiropraxia. Muito obrigado, viu, Fernando? Darcio, inclusive por ter trazido aqui todo esse material aí para poder ilustrar a entrevista, sim, né? Sim, tem bastante coisa, né, Darcio? Lá na clínica tem a maca de flexodistração também, que é um eu já plus fiz também, isso. né? Que muito bom. Eu já fiz então, e assim, foi muito bom. Tem muito recurso dentro da quiropraxia, né? Para tratar as dores do nosso paciente. Muito legal. Parabéns, viu, Fernando? E muito obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado, viu, Darcio? Obrigado mesmo, de coração, viu? Um grande abraço a todos aí, viu? Obrigadão mesmo, de coração. A gente também aqui agradece. 9h01.